Vamos lá, a notícia da semana e algo que eu não sei descrever direito, mas cai exatamente na minha área de interesse, então vou ter que falar disso, que é o seguinte: Estados Unidos assumem 10% das ações da Intel, enquanto Trump demonstra mais poder sobre grandes empresas. É o seguinte, a Intel vai dar, ou já deu, não sei se a transação já foi realizada, 10% da empresa para o governo americano. O Trump exigiu. É uma coisa que eu acho que não tem precedentes, pelo menos não da forma que a gente está vendo aqui. A gente pode falar de outros, talvez, precedentes anteriores, mas é o seguinte: o governo americano está adotando uma postura econômica que eu não sei descrever. Não é capitalismo, também não é comunismo. É algo no meio. Não é no meio. Não fala que é no meio. Não é no meio. Tá bom. Duas coisas que a gente viu em relação a empresas de tecnologia. Primeiro, o governo vai assumir 10% da Intel, a gente vai discutir aqui o porquê, que é uma empresa que produz chips, tá? Se você tem um computador aí, tem uma grande chance dele ser um Core i3, um Core i7, um Core i5, um Pentium, um Celeron, é tudo da Intel. E também o governo vai exigir, vai receber, pelo menos, 15% da receita de outras duas grandes empresas de tecnologia americanas, a AMD e Nvidia, relacionados à venda delas de chips de AI, até onde eu consegui verificar aqui, para a China. Imagine isso. O governo vai tomar conta de parte de uma empresa de tecnologia e vai exigir receita de outras duas empresas para elas poderem vender os chips delas na China. É um mundo muito estranho, tá? Mas vamos continuar e a gente vai explicar todos os detalhes. O governo Trump disse nesta sexta-feira que adquiriu uma participação de 10% na Intel, a mais recente medida extraordinária do presidente para exercer controle federal sobre empresas privadas. Os Estados Unidos não buscarão representação direta no conselho da Intel e se comprometeram a votar com o atual conselho de administração em assuntos que exijam a aprovação dos acionistas, com exceções limitadas, quer dizer, não vai votar. De acordo com o comunicado conjunto do governo Trump e da Intel, a medida também ocorre em um momento em que os Estados Unidos competem com a China na corrida para dominar a indústria de inteligência artificial. Vamos discutir o porquê isso aconteceu. Vamos explicar o que é a Intel e qual é o problema da Intel atualmente. A Intel é a grande fabricante de chips, e aqui chips eu estou me referindo a processadores lógicos de computador, algo como CPU, GPU, embora a Intel não fabrique as GPUs delas, a gente vai explicar isso tudo. Esses processadores lógicos, existem outros tipos de chips do que a gente chama de semicondutores. Você pode ter, por exemplo, chips de memória RAM, memória flash, essas coisas. Você pode também ter chips analógicos, sensores, tá? A gente está falando aqui dos lógicos. A Intel é a grande fabricante nos Estados Unidos. E é a última grande empresa, se bem que a Samsung faz em alguma medida isso também, mas é a última grande empresa que tem o design de chip, ela idealiza o chip e fabrica. Outras grandes empresas do mundo que também vendem chips, tipo a Nvidia, que faz o negócio de AI, tipo a Apple, tipo a AMD, elas desenham chip, fazem o design, mas não fabricam. Elas precisam de outra empresa para fabricar, e a empresa que normalmente fabrica é a TSMC. Por que eles não fabricam na Intel, com a Intel, se a Intel é empresa americana e eles também são empresas americanas? É porque a Intel está muito para trás na tecnologia de fabricação. Hoje, a empresa que lidera, faz os melhores processadores mais avançados, é a TSMC. Por isso, todo mundo quer fabricar com a TSMC. TSMC fabrica aí as placas de vídeo da Nvidia, fabrica aí os processadores de iPhone, de MacBook, aquelas coisas todas, fabrica os processadores da AMD, e aí vai também os processadores de videogame, do Xbox, do PlayStation 5 e tal. Beleza, a Intel tá para trás, ela caiu para trás. Embora ela tenha acesso às máquinas que conseguem produzir os chips nas tecnologias mais avançadas, só tem 3 empresas no mundo que têm acesso a essas máquinas, que é de uma empresa holandesa chamada ASML. Essas 3 empresas são a Samsung da Coreia, a TSMC de Taiwan e a Intel dos Estados Unidos. A Intel tá atrás, tá? A TSMC tá liderando. A Samsung tá com problema também. E a Intel ficou para trás. E agora ela tá perdendo espaço no mercado, e apesar de ser uma empresa ainda lucrativa, ela tá apostando ainda no balanço dela lucros, tá? O lucro tá caindo todo ano. E ela está perdendo também espaço no mercado para outras empresas, principalmente para a AMD. Só que aí a gente corre para 2022, o governo americano já estava notando isso. A Intel dominou o mercado de computadores por muito tempo. Teve uma época que você não perguntava de qual empresa
você ia comprar o processador para o seu computador, você só se perguntava qual era o processador da Intel que você ia comprar, se era um Celeron, se era um Pentium, se era um Core i3, um Core i5, um Core i7. A Intel dominava tudo, ela chegou a ter 80% do mercado, se eu não me engano, de processadores para computador. Só que ela começou a cair. E ela também não conseguiu entrar no mercado de celulares, que é um mercado hoje que muitos processadores. Entrar, né? Ela rejeitou. Toda a história é que durante o desenvolvimento do iPhone, o Steve Jobs chegou para o CEO da Intel, o nome dele era Picotini, é um nome italiano, tá? Que na época era um cara que veio de vendas e marketing, ele não era engenheiro. Ele chegou para o cara da Intel, mostrou o projeto que ele queria fazer, um tal de iPhone, né? E o cara da Intel olhou e falou assim, pelo preço que você está querendo pagar pelo processador, se eu for fabricar, eu vou tomar um baque no meu balanço no fim do ano. E para o cara do financeiro, o que importa é entregar um valor bom no fechamento do balanço, tá? Aquela coisa, a linha tem que ir sempre para cima. E ele negou desenvolver o processador do iPhone. E aí a Apple teve que ir para uma arquitetura de processador, para uma tecnologia concorrente da Intel, chamada de ARM, e é hoje a tecnologia que tem todos os smartphones. E não só isso, está chegando agora também, dominando também o mercado de PCs. A gente viu pelo menos por parte dos MacBooks que fizeram também a transição para ARM e tal. Então ele perdeu esse filão e a coisa ficou ruim para a Intel. Ela tentou depois, lembra que até eles lançaram um processador Intel para um Atom para smartphone, teve até a gente chegou a mostrar no canal, teve um Zenfone que saía com o processador da Intel. Eles tentaram, não conseguiram depois. Eles basicamente foram dominados por concorrentes nessa área, que hoje é gigantesca. Está substituindo o computador, né? Então a Intel estava em mal da perna e todo mundo estava indo produzir chip onde? Taiwan. O que é um problema se você for o governo americano. Por quê? Taiwan é considerada uma província rebelde da China, pelo governo da China continental. E se acontecer uma guerra, qualquer conflito, uma tentativa de tomada de Taiwan pelo governo chinês, de forma que o comércio entre Taiwan e os Estados Unidos, naquela região do Pacífico, e aí afetar de outros países também, da Coreia, que é outro produtor de semicondutor, de chip, se o comércio ficasse interrompido, os Estados Unidos não tinha mais acesso a chips de ponta. Ele poderia produzir domesticamente com a Intel, mas a Intel tem a tecnologia defasada. Então, no governo Biden, 2022, os Estados Unidos passou o Chips and Science Act, o ato, né, a lei de chips e ciência, que era o quê? Ele ia criar uma linha de créditos, várias linhas de créditos para várias empresas, para elas poderem, as que já estavam nos Estados Unidos, expandir a produção de semicondutores, e aí não é só para processadores lógicos, entrava para outras coisas também, memória, coisas do tipo, expandir a produção nos Estados Unidos e para as que não tinham vindo para os Estados Unidos, virem. Os Estados Unidos basicamente usou uma linha de financiamento e pressão política para trazer fábricas da Samsung, né, ou expansão de fábricas da Samsung, pelo menos eles vão construir uma planta muito grande nos Estados Unidos, e também das TSMC para os Estados Unidos. Porque para os Estados Unidos isso se tornou não só uma questão econômica, mas também de segurança. A indústria de segurança dos Estados Unidos, né, depende desses processadores, depende de ter acesso. E parte desse financiamento ia para a Intel também, para a Intel expandir a produção dela. Mas é um dinheiro do qual a Intel precisa agora, porque ela precisa desse dinheiro para tentar ficar em pé de novo, tentar voltar a competir. A coisa ficou tão ruim para a Intel que, apesar dela ter as próprias fábricas dela, vários processadores da Intel agora que precisam ser feitos para serem competitivos numa tecnologia de ponta, a Intel está mandando a produção para a TSMC em Taiwan. Tá desse nível. As GPUs que a Intel está fazendo, processadores da linha Core Ultra 200 agora, pelo menos não sei os de desktop, mas pelo menos os de laptop ela está mandando para lá. Esse é o nível do problema. Então, assim, a Intel precisava dessa grana. Só que o Trump chegou no poder. Acabou o governo do Biden, Trump chegou no poder, e o Trump começou a reclamar de ter que dar dinheiro para esse monte de empresa de chip. E no momento que a gente está falando disso tudo, a Intel já tinha recebido 2,2 bi do governo americano. Só que ela tinha ainda 5,7 bi para receber direto do CHIPS Act, e também tinha um fundo secreto que o Congresso americano tinha criado, uma coisa que não dá para entender direito, que ia apropriar parte desse dinheiro do ato dos chips, mas ia colocar na Intel e ia ser por questões de segurança. Uma daquelas corruptelas que acontece quando mudar o nome, quando entra por causa de lobby da Intel. Basicamente para a Intel ter mais grana, porque ela é a empresa americana nesse negócio todo, né? A Samsung não é americana, a TSMC não é americana.
E aí é um processo que eles chamaram de Security Enclave, que era mais 3,2 bi. Então, Laís, eles iam nadar no dinheiro. E o governo americano ia colocar muito dinheiro na Intel. Só que aí o Trump começou a questionar isso. Ele até pediu a renúncia do CEO da Intel. Só que aí o CEO da Intel foi na Casa Branca e fez... O lobby. A corte. Não, o Trump você não loba. O Trump se bajula. Fez aquela bajulação, o Trump saiu falando bem do cara. E parece que uma das coisas que eles com as quais eles tiveram que concordar é que o governo americano vai agora ser dono de 10% da Intel. O governo americano. É basicamente a desprivatização. Estatização. Pelo menos em parte. Então é isso que está acontecendo. Em paralelo a isso, você teve também uma ação do governo americano contra outras duas empresas americanas também. A AMD e a NVIDIA. O que tem? Essas empresas querem muito vender chip, principalmente chip de AI, tá? Que é uma coisa que está bombando agora. É o negócio da NVIDIA, né? Vender para a China. Por quê? China é um mercado gigantesco, que está demandando isso pra caramba, está competindo com os Estados Unidos em inteligência artificial. Obviamente a China quer ter acesso a esses chips mais potentes. A China poderia fazer o dela. Você tem uma empresa na China que desenvolve, empresas que desenvolvem e fabricam isso. Você tem os chips da Huawei, por exemplo, e tal. O grande problema é que a China não tem acesso às máquinas, essas máquinas EUV da ASML, da Holanda, que produzem esses chips mais avançados. A China está usando a tecnologia anterior, que é a EUV. Não tem acesso por conta de atos políticos americanos. Os Estados Unidos basicamente veta. E a empresa holandesa não tem nem o que dizer, porque as máquinas que elas fazem, os processos são terceirizados pelo mundo inteiro. Eles basicamente contactaram parceiros que sabem fazer cada parte da melhor, especializados em cada parte da máquina. Eles fabricam, eles juntam na Holanda. Só que boa parte desses parceiros são os americanos. Os americanos são vitais para a produção desses tipos de equipamento. E não só isso, você também não quer arrumar problema com o governo americano, não é mesmo? E aí a China não pode comprar. Ela pode produzir processadores, mas vão ser menos eficientes, menos capazes. É o que ela tem feito. Se bem que com a tecnologia que ela tem, a China está conseguindo fazer muita coisa, né? Tem aqueles processadores da Huawei para smartphone, agora eles estão colocando em laptop também, que, considerando a tecnologia que eles estão usando, eles são impressionantes, tá? Considerando que eles não têm acesso à coisa mais moderna. Então, o que a China tem que fazer é basicamente comprar esses processadores com essa tecnologia mais moderna, que são fabricados normalmente em Taiwan. Mas eles são fabricados em Taiwan pela TSMC para empresas americanas. NVIDIA, AMD, principalmente NVIDIA. E aí, o governo americano vetava a venda desses chips, vários, tá? Teve todo o negócio. E agora o governo americano, eles vão ficar mais maleáveis na venda disso. Essas empresas podem aplicar para ter autorizações, vão ter outros chips que eles vão poder vender para a China antes. A restrição vai ser menos estrita para vender esses processadores. Só que essas empresas vão ter que dar, pelo que eu entendi até agora, a gente não sabe todo o processo, elas vão ter que pagar 15% da receita, pelo que eu vi aqui, revenue, para ter essas licenças para poder vender para a China. E parece que essa maleabilidade desse negócio com a China agora, do governo Trump está autorizando a venda de mais coisa para a China, mais coisa de AI para a China, mais chips de inteligência artificial para a China, é porque, exatamente por conta da guerra comercial, parece que já é resultado na negociação que eles estão tendo com a China, depois que o Trump colocou lá as receitas, o imposto de produtos da China em 100 e tantos %, aí a China bloqueou a venda de terras raras para os Estados Unidos, parece que isso afetou os Estados Unidos de fato, a indústria americana, e agora eles tiveram que ir para a mesa, estão negociando, e parece que parte dessa negociação é liberar um pouco mais essa venda de chips de inteligência artificial para a China. Então a gente está vendo agora um tamanho da presença do governo da economia, talvez de um jeito que a gente nunca viu nos Estados Unidos. Eu estava lendo aqui, pelo menos uma das matérias que eu li, ela menciona o fato de que os Estados Unidos aparentemente teve uma participação em empresas no processo de recuperação de 2008 e 2009, porque o governo teve que colocar dinheiro em várias empresas, na Intel em específico, aparentemente, só que eu não consegui encontrar nada além de uma matéria só da NBC. Então, eu não sei todos os detalhes, mas eu sei que teve participação de governo em empresas que estavam em crise, principalmente nos Estados Unidos na indústria automotiva, durante a crise de 2008, 2009, aquela coisa toda. Mas não era uma coisa assim para o governo participar da empresa. O governo basicamente entrou, ajudou, ficou mula. Parece que a coisa do Trump aqui é diferente porque a Intel, apesar de estar numa baixa, ela não está tipo deficitária. Ela lucra. Então tem uma coisa bem estranha
Tá? Eles não estão resgatando a empresa da falência. Na verdade, aqui o governo é uma empresa que não está muito bem das pernas, embora não esteja numa crise completa, e o governo está assumindo 10% dela, usando a influência e usando esse dinheiro o dinheiro que eles estão colocando é dessa lei que já tinha sido aprovada. Tá? O Trump ameaçou de amarrar esse dinheiro. Eu não sei nem como reagir. É uma coisa sem precedente de fato. Esperemos o que vem daí.